gente vai já para a metade da unidade 1. Olha aí como o tempo voa. E a gente está vendo ali no grupo, né, professor Maurício, ligadinho ali, que a galera tá ligada nas aulas de matemática. A gente fica com muita felicidade com isso, todo mundo atento, prestando atenção, fazendo as atividades. E é assim que a gente quer ver mesmo. Verdade, é verdade. Né? E a Capicua, como é que estamos? Até agora nada. Tá, não. Vai chegar. Vai chegar, né? Vai chegar. A gente está na fé e na esperança aqui de que vai chegar resultado da Capicua para nós, porque a gente quer ver o desempenho de vocês. Para resolver a Capicua do número 98, quantas somas será que foram necessárias, né? Então, contamos com você para desvendar este mistério. E na aula 16... que é a que vos fala aqui. Na aula 16 vai ser um negócio interessante, porque nós estudamos números naturais e vimos um comportamento deles na reta numérica. Nós estudamos os números inteiros e também observamos. Quando chegou nos números racionais e nos números irracionais, nós só colocamos ali alguma coisa... algum exemplo na reta, né? E não focamos direitinho. Nessa aula, a pegada é justamente essa. E esses números reais, como que eu vou trabalhar com eles agora numa reta numerada, sendo que nós falamos na aula que todo número real tem antecessor e sucessor. E isso garante que se todo tem sucessor e antecessor, o intervalo é infinito. Então é dentro desse infinito aí que a gente vai trabalhar? Isso mesmo. Então hoje nós vamos trabalhar os intervalos na reta real. Aquela reta que a gente mostrou para vocês desde os naturais, agora a gente vai dar uma estudada melhor nela. Por quê? Porque tem números ali que, como a gente falou aquele dia, né? Pense no número entre 1 e 10. Eu pensei na raiz, pensei no pi. Pensou no pi, né? Lembrei. A nossa amiga Thalita pensou no 4, eu acho, né? Pois é, né? A maioria das pessoas tem tendência a pensar no número natural. Mas eu pensei no 2,33333, eu já pensei numa dízima periódica, pode? Pode, né? Então quer dizer que nessa reta real nós temos infinitos números entre o 1 e o 10, por exemplo, tá? Então é dentro disso que a gente vai estudar na aula de hoje. Então vem com a gente! Aula de número 16, olha lá! Falando em reta real, a gente vai trabalhar os intervalos numéricos, justamente observar esses números e como que eles vão se comportar na reta numerada, numa reta que agora é real. E claro que vem o abraço do dia e o oferecimento da aula de hoje vai para a Escola Emburana. Olha lá, né? Estampado no muro da escola, a bandeira do Brasil, a bandeira de Rondônia. E é assim que a gente gosta de ver as nossas escolas bonitas, né? Organizadas, arrumadinhas. Mas e aí, a Escola Emburana, será que fica onde dentro do estado de Rondônia? Bora ver? Boa pergunta. Boa pergunta, vamos lá? A Escola Emburana, então, fica no município de... Estrela de Rondônia, em Rondônia. Isso, pertence a Crédito de Ji-Paraná, né? Então, olha aqui pra gente, vamos lá mandar aquele abraço, aquele beijo especial a todos os professores presenciais e, né, a gente focando aqui ao primeiro ano, né, aos primeiros anos. Às vezes a gente não sabe se a escola tem um primeiro ou tem mais de um. Isso. E beijo no coração dos alunos aí da Emburana, tá certo? Esse é o oferecimento da aula de hoje. E aí, trabalhando na reta real, será que é assim de desmanchar assim, porque você não consegue entender? Acho que não, né? A gente vai explicar direitinho como que funciona, tá? É aquele detalhe, né? Ficar atento as regrinhas que a gente vai mostrar, né? Tem a parte de conceito, de definição, e tem a parte prática, né? Que sempre a gente passa por esse processo. A gente ensina para vocês o conceito, a definição das coisas, e mais na frente a gente pratica, né? A gente nunca deixa vocês, porque matemática é prática, certinho? Então vamos lá, observando nos slides, olha lá como que está a nossa reta real agora. Vamos aprender mais um pouquinho. Não fique nervoso, não se apavore. Bora lá! Então, olha só, a reta numérica é uma reta na qual foram colocados todos os números reais. Observação, e nós sempre colocamos esses detalhes quando nós temos questões de verdadeiro ou falso com textos. Todos, quando ele fala todos, são todos mesmos. Essas retas são construídas com base no conceito de distância entre dois pontos.
uma vez que toda distância é representada por um número real. E quanto maior esse número, maior a distância que ele vai representar. Lembrem de distância lá na aula de números inteiros, quando nós falávamos em módulo. É isso que ele está falando. Uma reta real é uma reta formada por números reais e que esses números vão ter distâncias agora relacionadas ao zero, tanto para a direita quanto para a esquerda. E é o que a gente falou, né? Pega uma régua basiquinha, né? Entre o 1 e o 10, nós temos infinitos números. Porque a gente tem 1,1, 1,2, 1,3, mas aí tem 1,111, tem 1,11, tem 1,01, que é antes ainda, tem o 5,4, aí tem o 5,45, 5,45. Ixi, então aqui, ó, galerinha, tem infinitos números aqui em todas as situações representadas na reta real. Aqui a gente está com a régua, mas se a gente quisesse representar ainda os negativos, também para cá temos infinitos números, né? Então é isso que a gente quer trabalhar com vocês, tá? Representações na reta real. E vem a perguntinha, né? Mas como que eu vou representar todos os números reais numa reta? Tem como? Porque na régua não aparece tudo, né? Não aparece tudo. Não. Por quê? Porque a nossa régua aí vai depender muito de como nós vamos comprar, né? Eu descobri esses dias que nós temos até réguas especiais, que são aquelas que os arquitetos, os engenheiros usam, né? Que elas têm medidas diferentes. Então ela vem com uma escala, né, de medidas. O escalímetro, né? Isso, escalímetro, é verdade. O nome já é diferente. Aí já tem um nome diferente. Tem que saber, né, professora aí? Estudante do curso de arquitetura, quase formando, tem que saber. E aí é legal porque, de acordo com o que eu vou medir, eu vou usar uma régua diferenciada. Se eu quero medir alguma coisa num papel A4, eu vou usar uma régua de 30 centímetros normal, já me será suficiente. Até 15 centímetros. E hoje em dia temos as trenas, né? Tem as trenas que são as mais usuais, conhecidas, que é aquela que a gente puxa. Temos trenas já com digital, com laser, né? Pronto. Que ela já dá um valor com mais casas decimais, isso. Então um valor mais aproximado aí com precisão, né? Com mais precisão. E tudo isso é representado na reta real. Agora, como a gente pode representar isso? É com os intervalos. Mas já? Lanche? Não, então. Não é intervalo de recreio, não, professor Maurício. Não, é os intervalos. Não, a professora Maurício já quer. É porque acabou de vir do intervalo, outro intervalo. Que horas são? Hora do lanche. Que horas são? Hora do lanche. Ainda não, galerinha, não é hora do lanche. Vamos estudar mais um pouquinho. Então não é esse intervalo. Não é. Mas o intervalo, olha só que legal, o intervalo é um espaço que existe entre uma aula e outra. É verdade. E na matemática também, na reta numérica, o intervalo é um espaço entre um número inteiro e outro inteiro, querendo dizer que ali tem infinitos números, né? Então foi o que a gente falou entre o 1 e o 10, mas pode ser um outro exemplo qualquer. Esses intervalos que vamos estudar agora, né? Então a gente vai conseguir compreender melhor cada parte da reta trabalhando junto com vocês. Então, olha aí, que esse intervalo... Que coisa, não? Coisa, não? Acabamos de voltar do intervalo. Não é do lanche, esse intervalo é na reta real. E claro, né? Você vai conseguir compreender à medida que a gente for fazendo junto com vocês. E melhor que tudo isso, além de representar na reta numerada, a gente ainda consegue fazer as operações com a reta. Eita! Sério. A gente coloca uma reta com um determinado conjunto, outra reta de outro determinado conjunto, a gente consegue fazer a união, a gente consegue visualizar a interseção. Então quer dizer que do mesmo jeito que a gente fazia lá no diagrama, a gente consegue fazer aqui. Então essa reta numerada vai depois me ajudar a fazer operações com conjuntos que eu aprendi lá no diagrama de Venn? É isso aí! Só que no diagrama ficava difícil colocar todos os números reais, não ficava? Sim, A gente trabalhava mais com números inteiros ali, né? Porque no diagrama a gente não consegue colocar todos os reais. Na reta real, na reta numérica, a gente já consegue fazer essa representação desses intervalos, né? Com todos os números reais que estão envolvidos ali no exemplo em questão, tá certo? Gostou? Curtiu? Então vamos em frente, olha aí. Estudando mais um pouquinho, então não é hora do intervalo do lanche, sim hora de estudar os nossos intervalos. Vamos lá. E o que é intervalo? Intervalos reais são partes ou pedaços da reta real, ou seja, são subconjuntos dos números reais. É um pedacinho de um conjunto, né?
Então, o intervalo a gente vai pegar um pedaço só de um conjunto, tá bom? Existem algumas maneiras de representar um intervalo e a gente vai relembrar aí com vocês, tá certo? Mas antes de entender cada maneira de representar o intervalo, nós não podemos esquecer de uma coisa. Temos que lembrar o nosso diagrama, O né? diagrama. Quem é quem, né? A gente não pode Todo ficar mundo. por fora. Vamos lá? Não. Então fique ligado nos números reais, essa é a representação mais adequada que a gente considera, né? Então, olha aí, a professora Lúcia está de matemática de cartola. Então, temos aí os naturais, como a gente já falou para vocês, depois os inteiros, os racionais, os irracionais, e tudo isso é Real. A união entre eles é real, existe. E o legal é assim, mas aqui não tá circular, tá quadradinho, não tem problema. Lembra que lá no começo a gente disse que o diagrama é a representação com figuras geométricas? A gente isso. não falou que exatamente tinha que ser circunferências. Trabalhamos com circunferências na maior parte das vezes, mas poderemos trabalhar com outra figura geométrica desde que traga uma representação boa aí para vocês entenderem e visualizarem, tá? Gente, quem não anotou isso aqui ainda, a hora é agora. Precisa você saber quem é quem faz parte de quem está contido em quem. Isso aqui é o básico. Se não souber isso, muito complicado de avançar, tá bom? Tranquilo? Tranquilo no máximo? Então vamos que vamos. Dado o conjunto A, agora já vamos entrar nas representações, tá? A primeira representação é essa daqui, ó, usando notação de conjuntos, que nós aprendemos lá atrás já. Lembram? Chaves, né? Com as chaves. Isso, com as chaves. Lembram? Se não lembram, agora é a hora. O primeiro conjunto é, dado o conjunto A dos números maiores ou iguais a 3 e menores que 5. Então, nós temos um conjunto formado por elementos X, que pertencem aos números reais, só que esse conjunto ele é limitado porque ele disse que tem que ser maior ou igual a 3 e menor que 5. Então essa é a representação por notação do nosso conjunto A. E sendo o conjunto B dos números maiores que menos 2 e menores ou iguais que 12, temos então, em notação de conjunto, mais um exemplo. Ó, o conjunto B, X pertence aos reais, porque agora tudo vai pertencer aos reais, né? Não necessariamente esse exemplo aqui a gente está falando dos reais como um todo, mas poderia ser outro conjunto ali, tá? E aí, X é maior, lembra lá do nosso maior ou menor? Lembra que nosso Pac-Man sempre vai querer avançar, né? Comer o que é maior. Então, ele está sempre voltado para o maior, tá? Então, X é maior que menos 2, ó, a boquinha está voltada para ele. Então, ele é maior que menos 2. E ele é menor ou igual a 12. Tá? Perfeito. Beleza? Beleza. Compreendido até aí? Essa é uma das maneiras. Ó, aqui nós estamos dizendo que a gente tem 3 maneiras, tá? Existem algumas maneiras de representar o intervalo, a gente tem 3. Essa aqui é a notação de conjuntos. Agora nós vamos ver em colchete... Não, na reta. Bora ver. Isso. Agora é a parte legal, porque agora... É os mesmos aqui, ó. Os mesmos. Tá? Nós vamos colocar esse conjunto na reta real. Como a nossa reta é real... Vocês sabem que entre dois números reais existem infinitos números reais, certo? Se eu delimitei dois números quaisquer, eu vou ter infinitos números ali entre eles. Então, dado esse mesmo conjunto, maior ou igual a 3 e menor que 5. Agora, os nossos elementos, observem que de maneira contínua estão entre esses dois números. Olha só, maneira contínua. Então, por isso que a gente consegue representar todos. Todos. Porque tá tudo emboladinho ali, não vai sobrar nenhum. Não, só que tem um detalhe importante que eu acabei de ver ali, ó. Tem um lado que a bolinha tá pintadinha e do outro lado a bolinha não tá pintada. E agora? Por quê? Que isso? Por quê? Por quê que aconteceu isso? O que acontece ali? Então, ó... Já no de baixo, então, sendo o conjunto B dos números maiores que menos 2 e menores ou iguais a 12, temos, então, de maneira contínua também, mostra ali. Contínua, tá aqui, os tracinhos aqui, ó, tudo pretinho, pintadinho. Opa, vai sumir, some. Muito bem, de maneira contínua aí, a gente tem do menos 2 ao 12. Ó, já percebi aqui o seguinte, mudou agora a ordem das bolinhas. A bolinha aberta tá no menos 2 e a fechada tá no 12? Isso, aberta, fechada, o que é isso? Pois é, o que seria isso? Pintado, não pintado?
Vamos explicar agora ou mais na frente um Daqui a pouquinho? pouquinho. Então, Daqui a tá. pouquinho. Então guarda aí, segura aí. Horas temos bolinha pintada por dentro, horas temos bolinha vazia, né? Horas nós temos circunferências e horas círculo, isso mesmo. Legal. Então vamos lá. Agora vamos numa outra representação em forma de colchetes. Bora ver. Os mesmos conjuntos, tá? Maiores ou iguais a 3 e menores que 5. Observem que, como ele falou maior ou igual, o colchete está virado para dentro. Está fechadinho normal. O outro só é menor. O colchete está ao contrário. Está para o outro lado. Lá embaixo ele fala que tem que ser maior que 2, que menos 2. E o colchete ficou virado. Então eu já acho que esse negócio de maior ou igual, menor ou igual, tem alguma coisa a ver com essa bolinha aí. Tem a ver, né? Eu acho. E aí, 3 representações e agora sim a gente pode explicar as bolinhas. Mas antes disso, eu acho que eles estão meio preocupados, né? Ai, professor, eu acho que não estou entendendo nada. Vamos lá. Calma. Muita calma nessa hora, a gente está trabalhando com a reta real. Né? E tem vezes que o número, porque assim, a reta real é representado por um intervalo. O que é um intervalo? É um espaço entre 2 números inteiros ali como referência, tá? Aqui mesmo a gente tem o 3 e o 5 como referência. Intervalo entre o 3 e o 5. Aqui já é um intervalo entre o menos 2 e o 12. Então pegamos sempre os números inteiros como referência, tá? E eu quero representar aqueles números todos que estão ali no meio, né? Horas vai incluir um valor e horas vai excluir. Né? Então a gente começa a perceber que aqui, ó, o 3 está incluído. Tá incluso. Incluso, tá fechadinho o colchete, ó, tá abraçando ele. Se tá abraçando, tá incluso. Quase o coração dos alunos. Aqui, ó, tá incluso o 3. Já o 5, não, o 5 tá excluso. Por quê? Porque o nosso colchete tá ao contrário, tá para fora, né? Aqui é o contrário aqui, mas do mesmo propósito. O menos 2, tá incluso ou tá excluso? Aí excluso, tá ao contrário. Né? Não tá abraçando. Agora o 12, o colchete está abraçando o 12, então tá incluindo ele. O 12 está fazendo parte desse intervalo. O 3 está fazendo parte daquele intervalo ali do conjunto A. Já o 5 não faz parte, entendeu? Então o 3 pertence ao conjunto A. Pertence, e o 5 não. Não pertence. É aí que entra a questão da bolinha. Bolinha fechada, pertence, pertencimento. Esse 3, ele tá dentro do conjunto. Bolinha aberta, não pertence, tá? Então, começa a ficar mais claro, tudo faz sentido. Agora tudo fez sentido? Olha lá, bolinha aberta, o menos 2 não pertence. Bolinha fechada, o 12 pertence. E voltando mais um pouquinho, então, quando temos o sinal de maior ou igual, menor ou igual, esse número pertence. Que já está dizendo igual, quer dizer igual a ele está ali. Agora, só menor ou só maior, não pertence. Tá certo? Beleza. E claro que cada vez mais a gente continua sempre explicando. Na hora que a gente fizer os exemplos, a gente vai reforçar a explicação. Mas agora vamos à bolinha. Vamos lá mostrar direitinho para vocês o que a gente já falou agora, tá? Olha lá. Na representação de intervalo, então, a bolinha cheia nos diz que... São os colchetes normais. São os que abraçam o número. Isso, tá abraçando, tá fechando o número ali. Então, o intervalo é fechado. Ele indica a inclusão do extremo. Quem são os extremos? Os números. Aqueles que a gente está se referindo, né? Isso. E a bolinha vazia? São colchetes invertidos. Esse colchete invertido indica o intervalo aberto, ou seja, a exclusão do extremo. Não trabalha, então o número que está ali não participa, não funciona, tá? Beleza. E o infinito? Ixi, e a não. O infinito já sei, aquele de símbolozinho que a gente sabe. Ah, o infinito é aquele que vem nos colarzinhos, né? Então, infinito. Eu acho que é só isso aí, coloca esse intervalo e já foi. A pergunta foi essa, né? O infinito tá aqui. Tá aí, o infinito. Aquele que a gente vê em pulseiras, colarzinhos, né? É o infinito. Mas eu acho que ele quer dizer mais alguma coisa. Vamos ver? O infinito, o que acontece? Utilizamos o símbolo, aí ali não sumiu o símbolo, né? É aquele símbolozinho lá mesmo, ó, o 8 deitado, para representar intervalos ilimitados. O intervalo no infinito é sempre aberto. O intervalo no infinito é sempre aberto e também pode ser indicado por parênteses. O parênteses também vai indicar o intervalo
aberto. E por que é aberto? Porque vai ao infinito e além. Não tem Olha limite, lá, né? Não tem limite. extremo. Eu quero os valores, os números maiores ou iguais a -1. Ou Menos seja, 1. -1. Aí Menos depois 1,5. Menos né? 2. Maiores ou iguais, né? Então, se é maiores, não, aí -2 é menor, né? Então vamos lá, e vai o 0, o 1, o 2 e todos aqueles que estão entre esses números também, tá? Então vamos lá, olha lá, a representação agora no colchete. No colchete fechado no -1, porque tem que ser maior ou igual. Tá abraçando o -1. Isso. E aberto no infinito, porque tá dizendo que no infinito vai ser sempre aberto. E o interessante, aberto no primeiro com o colchete invertido e no segundo com o parênteses. As duas maneiras estão corretas, ok? Beleza, beleza? Beleza. Então vamos a um quadro aqui que faz um resumo assim das representações dos intervalos para vocês compreenderem melhor. Olha lá. Então se eu tenho um intervalo aberto, as bolinhas são abertas, né? Olha lá. Nos dois extremos. E intervalo fechado. Fechado nos dois extremos. Então entenda já agora. A questão começou assim, dado o intervalo aberto, se ele disse que o intervalo é aberto, significa que os dois extremos não pertencem ao nosso intervalo. Eles só vão estar ali delimitando, mas eles não vão pertencer. Vou indicar os colchetes invertidos para indicar que o intervalo é aberto ou usar parênteses. Se ele falou intervalo fechado, os dois extremos vão fazer parte do nosso conjunto. Sim, então aberto a gente já sabe que os parênteses são para os lados, né? Os colchetes são para os lados porque não abraçam o número. Agora no fechado, os colchetes abraçam o númerozinho ali, tá bom? E aqui, claro, quando a gente tem um intervalo, né, que um pedacinho é fechado, outro é aberto, foi o caso que a gente viu nos exemplos anteriores, o que vai acontecer? Um colchete para abraçar e outro virado para fora, né, do mesmo jeito aqui, tá bom? Beleza. E isso, claro, a gente vai se acostumando à maneira que a gente vai fazendo atividades, né, que a gente vai praticando. Então anima a galera, porque é hora da prática! E o nosso Cascão tá animado, eu só nunca consigo ficar junto com ele. E eu acho legal essa questão, né, do aumento das aulas, apesar de ser, né, ali às vezes parece que fica muita aula e tal, mas é legal porque eu lembro que antes nós tínhamos numa mesma aula, estudávamos intervalos, operações, tudo, então era meio que voava. Realmente. Alguns alunos ficavam ali meio perdidos. Bugou. Agora, nós temos uma aula para intervalos. Já vimos como que é o intervalo, já vimos as 3 representações, sendo que dessas 3, uma vocês já tinham aprendido antes, que é a representação de conjuntos normal, né, usando a definição. O intervalo, a reta numerada, já havíamos falado, a única diferença agora é que nessa reta numerada os traços são contínuos, porque todos os números entre aquele intervalo fazem parte do conjunto. E agora o colchete, para dentro, para fora, parênteses. Agora acho que a prática vai ajudar. Essa tabela ajuda bastante, né? Se você estudar ela um pouquinho, entender melhor, mas mais do que a teoria, melhor ainda é a prática. Então vamos junto com o Cascão aí praticar, fazer uns exemplos, porque hoje, sabia que hoje tem quiz? Mas já? Já, a gente precisa saber deles o que a aula já tá, só tá o intervalo. A gente precisa saber o que vocês aprenderam dos números reais, tá bom? Então vamos lá, primeiro vamos praticar, depois a gente desafia vocês no quiz. Então será que você entendeu? Vamos testar? Vamos lá. Vamos representar na reta numérica esses seguintes valores aqui. Primeiro pedacinho da história é a gente já colocar as bolinhas, né, professor Maurício? Isso. E a gente vai colocar a bolinha no -4 e no 9. E no 9. E a princípio a gente coloca a bolinha aberta, porque a gente não sabe ainda se vai precisar fechar, né? Então a gente coloca a bolinha aberta. Agora a gente vai analisar. É maior ou igual, menor ou igual? Não, é maior e menor. Então se não tem o igual, a bolinha continua sendo aberta. E o valor que eu quero tá aqui, ó. Entre -4 e 9. Olha como é fácil. E eles não participam. Se tivesse uma questão logo abaixo perguntando, o -4 pertence ao conjunto A? Não.
O 9 pertence ao conjunto A? Não. Bolinha aberta, o número não faz parte, não participa, tá certo? Beleza. Conjunto B. O conjunto B agora tá parecido com o que a gente fez antes ali, acho que quase igual, mas vamos... Quase igual, não é. Vamos lá, eu quero os valores entre o -2, então já posso colocar aqui o -2 e o 12. Já localizo os valores que tá aqui na minha reta numerada. Eu sei que aqui o -2 está sendo abraçado, então a bolinha vai ser... Fechada. Eu sei que o 12 não está sendo abraçado, então bolinha aberta. E os valores que eu quero estão aqui no meio. -2 e 12. Olha aí como é fácil. Conjunto C, vamos ver agora. O C está abraçando o 5. Então bolinha fechada no 5? Fechada no 5. Ó, uma reta não tem nada a ver com a outra, tá? A de baixo aqui, do C com B, a gente está independente. E só que ela vai para o infinito. Infinito positivo, né? Então infinito e além, então eu vou preencher toda ela aqui, né? Beleza? E o conjunto D, vamos ver como é que fica. O conjunto D diz que x pertence aos números reais, tal que x é maior que 6. Maior que 6? Maior que 6. Então eu vou colocar o 6, bolinha aberta? Bolinha aberta, bolinha aberta, maior. Porque não tem um maior ou igual aqui, ó, tá certo? Não tem. Se não tem, bolinha aberta. E vou preencher com os valores todinhos maiores que 6. É como se fosse um infinito aqui? Isso, é um como infinito. Se fosse um infinito. Difícil? Perfect. Não, né? Não é difícil, tá? Agora, claro, precisa praticar, tá? Aqui a gente fez 4 exemplos, né? Vamos ter as atividades de sala que vai trazer também mais um pouquinho, né? Contribuindo com tudo isso. Mas, é claro, a gente precisa fazer mais, praticar. Crie, invente, faz um pro outro aí, ó. Trabalha em duplo, em trio, num quarteto. Cria um pros outros. Eu vou criar um intervalo para vocês. Representa aí na reta agora. E aí você vai praticando. E um negócio legal... A professora Lúcia colocou na aula assim, no exemplo aqui nesse verdinho, 5, aí vai para o mais infinito. Aí ficou uma dúvida, alguém ficou na dúvida lá. Então existe o menos infinito? Existe. Se esse símbolozinho, né? Se fosse assim, ó, o infinito do outro lado, no primeiro extremo, e depois do 5, o infinito vinha da esquerda, esse ele era negativo. Isso é legal, tá? No colchetes ali, ele vem antes, ele vem primeiro, o infinito. Então ele vai estar à direita, no lado negativo. Pois é verdade. Eu falei o mais infinito, a gente não tinha comentado, né? O mais infinito, a gente quer dizer que os números estão indo do infinito para a direita e o menos para a esquerda, tá certo? Belezinha? Então agora a gente quer questionar com vocês algumas perguntinhas para saber se vocês estão dominando os números reais, porque a gente já estudou várias. Vou desafiar você. Você diz que sabe calcular, você diz que sabe resolver, vai ter que me provar. Eu vou pagar para ver a hora do quiz, porque tivemos várias aulas sobre conjuntos, mas a gente precisa saber se a galera tá realmente fera, tá entendendo? Porque isso aqui já é boa parte da nossa avaliação da unidade 1. Mas já? Então copia a nota, avaliação. Corre contra o tempo aí. Bora ver então? Na telinha é hora do quiz! Vem com a gente! Então vamos ver se você lembra conceitos de números reais através do quiz. Bora ver. Pergunta de número 1. A é a raiz quadrada de 20. Então A é um número próximo de 10. A é um número próximo de 5? A é um número próximo de 4? Ou A é um número próximo de 3? Quem é o A, minha gente? Quem o é esse A? É a raiz quadrada de 20. Raiz de 20? Foi isso que a gente fez lá no nosso exemplo? Acho que foi. Então eles já sabem. Já sabe. A raiz quadrada de 20 é um número próximo de 10, próximo de 5, próximo de 4 ou próximo de 3. Um aluno gritou agora, ele está entre 4 e 5. Sim, verdade. Está entre 4 e 5. Porque a raiz de 16 é 4. A raiz de 25 é 5. Então está entre 4 e 5. Mas ele está próximo de qual deles? Está mais próximo de qual? Próximo de 5. Vamos lá. O que vocês acham? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe 3. Vamos lá, a resposta correta é a letra C. Então, como a gente fez na aula, né? A raiz quadrada de 20 se aproxima mais de 4,4, né? Então, fica mais próximo do 4. Beleza? Seguindo o nosso quiz da aula de hoje, vamos à pergunta de número 2.
Quantos números naturais, olha a pergunta, quantos números naturais tem o intervalo que vai de -2 até 4, seguindo os padrões dos colchetes aqui do intervalo? Colchete abraçando o 2 e não abraçando o 4. Eu já ia falar, né? Mas não vou falar. Não abraçando 4, mas abraço -2. Mas eu quero números naturais. Nós temos 7 números naturais, 6 números naturais, 5 números naturais ou 4 números naturais? E aí, o que temos para hoje? Quantos números naturais a gente tem nesse intervalo? Vamos ver? Primeiro vamos ver os números que fazem parte desse intervalo, os inteiros, vamos ver? Se abraço -2, a gente tem o... Vamos dar a resposta, né? São 4 números naturais? Uai, como assim? Abraço -2, então -2 é um valor. Depois eu vou contar com -1, com o 0, com o 1, com o 2, com o 3. Coloca o 4? Não, porque não abraço o 4, né? Então o conjunto ficou do -2 ao 3, isso se tratando de números inteiros. Mas a pergunta é, quantos números naturais? Naturais vamos ter 0, 1, o 2 e o 3. Então, apenas 4. Certinho? Beleza. Muito boa. E esse detalhe é importante, né? De no enunciado identificar qual conjunto ele está citando. Isso é importante. Vamos de pergunta número 3. Olha lá, vem com a gente. Quantos números inteiros tem o intervalo do conjunto que diz que o x pertence aos números reais, só que o x tem que ser maior que -4 e menor que 6. Observa os detalhes, gente. Quantos números inteiros, por mais que esteja numa reta real, tem os números inteiros ali, ele quer saber quantos são. São infinitos. Ou são 11? São 10. 9. Será? Eu acho que não sei, pode ser. Vamos ver? Números inteiros no intervalo de -4 a 6. Infinitos, porque eu lembro que quando nós falamos de reta real, falamos... Infinito e além. Infinitos e além. Infinitos. Vamos dar a resposta? Vamos. Em números inteiros, neste intervalo, nós temos na quantidade de 9. Mas como assim? Olha lá, vai abraçar o -4? Não. Não, porque não tem o sinalzinho aqui, ó, menor ou igual. Então, -4 não faz parte. Então, vamos começar no -3, né? -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Coloca o 6? Não, porque também não tem o menor ou igual aqui que inclui o número. Então terminamos aqui no 5. A pergunta é números inteiros? Isso. Então todos fazem parte, né? Os negativos, os 0 e os positivos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Fechou? Beleza? Vem que vem com a gente agora a pergunta de número 4. O número π pertence ao conjunto dos números naturais, inteiros, racionais ou irracionais? Essa tá fácil, né? Bem rapidinho, vamos lá? Número pi. Diz que o que o Chaves... qual é o número de matemática que o Chaves mais entende? Pi. É o pi? As piadas matemáticas, né? O número π, é claro, galerinha, todo mundo já sabe dessa, pertence ao conjunto dos irracionais, porque depois da vírgula, né, não temos um período, não temos números com sequência lógica, temos 3, 14, 15, blá, 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 certo? Beleza. Bora ver? Pergunta de número 5. Quantos números reais existem entre 2 números inteiros? Infinitos? 2? Nenhum? Depende dos números. Quantos números reais existem entre 2 números inteiros? O que a gente já falou? O que vocês acham?
Infinitos números? 2? Nenhum ou depende do número? Acho que depende, né? Depende dos números. Por exemplo, se Entre 1 for e o 0 e 0,1. A pergunta não são quais, né? A pergunta são quantos. Né? Porque se eu colocar, por exemplo, lá 0,01 e 0,02, depende, não sei, depende dos números. Pensa. Entre o 1 e o 2. Quantos números reais a gente tem, por exemplo? Entre o -3 e o -2. Quantos números reais nós temos? Nossa, aí vai ter muito, né? Por isso que eu falei, depende dos números, porque -3 e -2 tem um monte. Agora, entre o 0,1 e o 0,2 também depende. Depende de quem está perguntando. Vamos lá, a resposta desse aí é claro que são infinitos. Então, eu tenho aqui o -3 e aqui o -2 numa reta real, né? Entre o -3 e o -2, é claro que temos infinitos números reais. Certinho? Beleza. Partiu o final do quiz. Última perguntinha da aula de hoje. Pergunta de número 6. Marque a alternativa falsa. Bora ver. Falsa. Todo número natural é inteiro? Todo número racional é real? Todo número inteiro é racional? E todo número racional é irracional? Essa foi boa. Todo número racional é irracional. Não sei porquê, mas algo me diz que é essa, é errada. O bom é que aqui a gente se diverte, né? Só na leitura já entregue, né, a resposta. E claro, né, tem que lembrar do diagrama, né, onde tem a representação lá dos naturais, dentro dos inteiros, dentro dos racionais, vizinho dos irracionais e tudo é real. Então, todo número racional é real? Claro que é, tá certo. Todo número natural é inteiro? Também, ele tá dentro dos inteiros. E todo número inteiro é racional? É racional também. Agora, todo número racional é irracional? Não lembra que estão só juntinho ali, mas eles não têm... E aí acabam as perguntas do quiz e eles estão ali, ó. E aí, galerinha, acertou? Não tá difícil, né? Eu acho que agora todo mundo do ensino médio, primeiro ano da mediação tecnológica, vai, né, seguir aí a sequência das aulas aí, com certeza, gabaritando questões que falam de teoria dos conjuntos, porque a gente mastigou aqui para vocês, relembrou cada tópico, relembrou as operações com os naturais. Também. Relembrou as operações com os inteiros, com os números negativos. Fizemos operações com fração, operações com números com vírgula, decimais, divisão, multiplicação. Fizemos tudo isso, pelo menos um pouquinho a gente fez. Ou seja, não adianta reclamar que não está lembrando, porque a gente relembrou aqui junto com vocês. Então, daqui para frente, números, conjuntos numéricos, está no papo. Combinado? Beleza. Aí, olha só, o nosso Brincando com os Números, ele já foi pegadinha. Já foi charada. Ele já foi uma curiosidade. Eu lembro o número 2520. É o menor número inteiro que pode ser dividido por todos os números de 1 a 10. Teve isso aí. Agora, esse de hoje é uma regrinha que isso pode nos ajudar muito. Tá? Então, essa regrinha do Brincando com os Números de hoje, você vai guardar, vai anotar no cantinho, vai dar o print na tela, tirar foto do quadro e vai guardar essa regrinha, beleza? Pode até dar print, pode estar assistindo novamente pelo celular, né? Sim. Assistindo a aula novamente no celular e plá, dá o print ali no que importa. Mas aí a gente fica feliz porque eu acredito que a maioria acertou o nosso quiz, né? Então vamos ao Brincando com os Números. E o Brincando com os Números é uma curiosidade, uma dica, como o professor Maurício disse agorinha. Vamos ver? No Brincando com os Números, todo número multiplicado por 0,50 é igual à metade dele? Como assim? É dividir por 2. Multiplicar por 0,5 é o mesmo que dividir
por 2. Então, multiplicar por meio é dividir por 2. Isso. E dividir por meio é o dobro. dobrar por 2? Isso, multiplica por 2. Olha só, que interessante. Você ficou com dúvida nisso? Faz na calculadora para você ver. 8 vezes 0,50. 0,5 que seja. Vai dar? 16. Vai dar? Vezes. Vezes vai dar 4. E se você dividir? Vai dar 16. Então, dividir por meio, a gente tem como resultado o dobro. Multiplicar por meio, a gente tem como resultado a metade. E aí, galera, olha aqui, isso complica muito, tá? Confunde muita gente. Então, se você já souber essa dica, essa curiosidade aí, você já tá lá na frente, tá beleza? Ficamos por aqui. Já a gente volta com revisão, atividade de sala e tudo mais. Até lá!